Oi gente, eu sou a professora Tamires e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre Era Vargas. Essa aula não tem o interesse de se aprofundar em questões muito específicas desse período. Ela tem o interesse de colocar os pontos principais dessa fase da história do Brasil. A Era Vargas, ela começa em 1930 e ela vai até 1945. Esse período foi um período da história do país que o nosso país foi governado pelo Getúlio Vargas, né? Esse período da Era Vargas, a gente divide ele em três partes. Primeiro, o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Só que nessa aula de hoje, a gente não vai entrar no Estado Novo. A gente vai aprender somente sobre o governo provisório e o governo constitucional. Antes de tudo, a gente tem que entender como que Getúlio Vargas chegou ao poder, como que ele chegou a governar o país. E para isso a gente precisa entender o que aconteceu antes de 1930, antes de Getúlio Vargas chegar ao poder. Até de 1889 a 1930 é uma parte da história do Brasil que nós denominamos de Primeira República ou República Oligárquica. Por que esse nome de República Oligárquica? Porque a política do país ela era dominada, ela tinha um controle muito grande nas mãos da elite cafeicultora do país, a elite cafeeira, principalmente dos estados de Minas Gerais e São Paulo. O café ele era o principal produto de exportação do Brasil. Só que o café vinha sofrendo oscilações no seu valor do início do século XX até essa época aqui que nós estamos falando, 1930, né? E o governo tentou algumas medidas para valorização desse produto e não teve o efeito esperado, e ainda assim o produto continuou oscilando. Se não bastava já essa oscilação do preço, em 1929 aconteceu uma grande crise mundial, que eu não vou especificar ela nessa aula, que eu vou falar sobre essa crise numa outra aula. O que é importante você saber dessa crise? Essa crise ela teve início nos Estados Unidos e ela atingiu o mundo todo, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos ele era um grande comprador de café do Brasil e por conta dessa crise ele acabou diminuindo suas compras, né? O Brasil começou a ficar com muito estoque de café, o que gerou uma desvalorização ainda maior do produto. Com esse enfraquecimento do café, isso vai ter um reflexo na política, né? Então, aquela elite que tinha poder econômico por conta do café, ela vai sofrer com essa crise. Bom, outro ponto importante. Em 1930, iriam ocorrer, né, novas eleições. E como que funcionava ali essa questão das eleições, da política na República Oligárquica? Principalmente as elites de São Paulo e Minas Gerais, elas tinham uma hegemonia política no país. Então eles indicavam um candidato e esse candidato acabava sendo eleito ali por meio de fraudes eleitorais. Só que aconteceu que na eleição de 1930 houve uma divergência entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Elas não entraram em consenso sobre um candidato. O presidente da época era um cara chamado Washington Luiz. O Washington Luiz resolveu apoiar o candidato indicado pela elite cafeeira de São Paulo, que era o Júlio Prestes. A elite mineira não ficou contente com isso, porque eles tinham um outro candidato que queria ser indicado. Rompe essa aliança entre as elites cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais. A elite mineira acaba se unindo com líderes dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul e eles fundam o que a gente chama de Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal indicou
como candidatos à presidência na eleição de 1930, Getúlio Vargas como presidente, Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul, e João Pessoa como vice da Paraíba. Em março de 1930 aconteceu a eleição e quem venceu foi Júlio Prestes, o candidato indicado pela elite paulista e apoiado pelo presidente da época, Washington Luiz. A Aliança Liberal e alguns setores que apoiavam essa aliança, eles contestaram esse resultado da eleição. Eles não concordaram com esse resultado. Em julho de 1930, o vice-candidato João Pessoa foi assassinado por uma pessoa da oposição. Esse assassinato ele teve relação com questões pessoais, questões políticas, mas o que interessa é que esse assassinato foi o estopim para uma revolta armada no Brasil, que a gente chama hoje de Revolução de 1930. Essa revolução fez com que o presidente da época, Washington Luiz, ele acabasse sendo retirado do poder. E quem é colocado no poder é Getúlio Vargas. Então, só para vocês entenderem, Júlio Prestes ganhou a eleição de 1930, mas antes dele assumir a presidência, que ia ser em novembro, o João Pessoa, que era candidato da oposição, vice-candidato da oposição, ele foi assassinado. Esse assassinato gerou uma revolta. Essa revolução, acabou tirando o Washington Luiz da presidência antes mesmo do Júlio Prestes assumir o cargo de presidente. E foi colocado no poder Getúlio Vargas. A partir daí, nós temos o início do que a gente chama de governo provisório. O governo provisório, como o próprio nome já diz, é provisório. É ali para adequar a situação pós essa revolução, né? Então, o que foi feito? As principais medidas tomadas logo ali no início desse governo provisório. A suspensão da Constituição de 1891. Pessoal, a Constituição é o conjunto de leis fundamentais que regem a nação, que colocam as regras ali que a nação deve seguir, né? É um corpo de leis máximas que a gente tem dentro do país. Bom, então uma das primeiras coisas feitas ali no governo provisório por Getúlio Vargas, aquela Constituição de 1891 não vale. Vamos suspender essa Constituição. Suspende temporariamente as eleições. Então fala, vamos esperar um pouquinho para ter eleição, não vai ter eleição agora. Fecham os órgãos do Legislativo. O que é os órgãos do Legislativo? É aqueles órgãos que discutem, debatem, votam nas leis. Então, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, câmaras municipais. E uma coisa que é muito importante, ele nomeia interventores estaduais. O que são os interventores estaduais? São pessoas da confiança do Getúlio Vargas que vão ser colocadas ali para governar os estados, como o que era na época ali chamado de presidente de estado. E isso gerou ali uma certa resistência de alguns estados, e a intenção do Getúlio Vargas de nomear esses interventores era desmanchar esse resquício que existia da República Oligárquica. São Paulo já tinha sofrido ali uma grande derrota com a Revolução de 1930 com relação às eleições. Primeiro que eles tinham ganho a eleição, né, o candidato que eles tinham indicado tinha ganho a eleição e não assumiu. Getúlio Vargas nomeou um interventor para o estado de São Paulo, só que o interventor era de Pernambuco. Aí a galera de São Paulo, os paulistas, ficaram insatisfeitos. Inclusive os paulistas que tinham apoiado a Revolução de 1930. Então ali começa uma insatisfação dos paulistas em relação ao governo do Getúlio Vargas. Além disso, os paulistas eles exigiam convocação de novas eleições
porque afinal de contas o Getúlio Vargas ele não tinha sido eleito, ele entrou no poder por conta da Revolução de 1930 e eles exigiam uma Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte é uma palavra muito comum da gente encontrar dentro da história. O que significa uma Assembleia Constituinte? Um órgão que é formado ali por meio das pessoas eleitas ali, que eles vão elaborar uma constituição para o país. Então, os paulistas exigiam que elegesse uma Assembleia Constituinte para essa Assembleia elaborar uma constituição para o país que estava sem até aquele momento. Aí há muitos protestos, muitas manifestações no estado de São Paulo com relação a essas pautas que eu acabei de citar, mas em maio de 1932 ocorre uma manifestação estudantil pedindo uma Assembleia Constituinte. Nessa revolta, nessa manifestação, em um embate com as forças do governo, 4 estudantes foram assassinados. Os nomes deles são Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses nomes formam as iniciais MMDC. Por que eu estou falando o nome deles, essas iniciais? Porque esse vai ser o estopim para uma revolução que vai acontecer no estado de São Paulo. Vai ser uma revolução feita por paulistas, que é chamada de revolta ou revolução constitucionalista. Revolução constitucionalista porque eles pediam uma Assembleia Constituinte para que fosse elaborada uma Constituição. Essa revolta armada, ela tem início em 9 de julho e foram 3 meses de enfrentamentos. E essas iniciais do MMDC, ela é utilizada ali como um símbolo dentro dessas manifestações, dentro dessa revolta armada. Vários cartazes foram elaborados como meio de propaganda, os cartazes elaborados pelos paulistas como meio de propaganda para as pessoas aderirem a essa revolução constitucionalista. Esses são alguns cartazes que foram elaborados pelos paulistas dentro dessa revolução. Esse primeiro cartaz, ele tem uma espécie de um soldado, de um homem vestido em forma de soldado, apontando para a pessoa que está observando o cartaz, né? E está escrito: você tem um dever a cumprir, consulte sua consciência, né? Então ele tem uma comunicação direta com o espectador, não só a questão da fala, mas a questão do próprio elemento do cartaz, em que o soldado aponta diretamente para quem está vendo. E ao fundo a gente tem a bandeira do estado de São Paulo, né, representando ali que é uma revolução feita pelos paulistas, né, essa questão até de uma identidade com o estado. Esse outro cartaz, a gente tem uma enfermeira, né, ela tá com a mão no peito, né, e indicando para cima com a fala: eu cumpri o meu dever, e você? Então, no caso de servir ali a essa revolução armada, não só lutando, mas também como um suporte ali, como a questão de cuidados de ferimentos, né? E nos 2 cartazes é possível observar as iniciais MMDC, justamente fazendo referência a esses 4 estudantes que foram mortos num protesto, numa manifestação. Outro cartaz, a gente tem aqui, ele é bem interessante. Do lado esquerdo, a gente tem um soldado segurando a bandeira do estado de São Paulo, um homem grande, bem em destaque na imagem, né, representando um paulista. Ele está vestido ali com aquela figura do Bandeirantes, né? Então, a bota, o chapéu, a arma. E esse cara pequenininho, todo desesperado ali, é o Getúlio Vargas. Então, mostrando ali o estado de São Paulo grande e forte e Getúlio Vargas ali pequeno, indefeso, como se o estado de São Paulo ali pudesse derrubá-lo, né? E está escrito abaixo a ditadura, porque eles achavam o governo do Vargas muito autoritário pela nomeação dos interventores, por não ter convocado a Constituição.
E esse último cartaz, para o bem de São Paulo. E tem ali uma bandeja com joias, né? E esse cartaz ele tem a intenção de incentivar a doação de dinheiro para poder manter essa revolta armada. Bom, 3 meses de conflito, 3 meses de combate e os paulistas eles acabam se rendendo às forças federais. Então, foi uma derrota na parte armada, mas Getúlio Vargas acaba atendendo algumas das reivindicações do movimento, justamente para não ficar um conflito ali com a elite paulista, que era uma elite ali que exercia uma influência no cenário nacional. E o Getúlio Vargas acaba convocando eleições, né, para uma Assembleia Constituinte. Essas eleições elas foram realizadas em maio de 1933 e foi a primeira eleição no Brasil que as mulheres votaram. Bom, essa Constituição, né, a Assembleia Constituinte foi votada em 1933, em 1934 já havia a Constituição para o país, né, a Constituição de 1934, e os principais pontos dessa Constituição foi a criação de uma justiça eleitoral, justamente por ser responsável ali das eleições, por querer moralizar essa parte das eleições no Brasil, porque no período da Primeira República existiam muitas fraudes eleitorais, né? Então foi a criação da justiça eleitoral tinha esse objetivo. Foram garantidos direitos trabalhistas, né, como a jornada de trabalho de 8 horas, indenização por demissões sem justa causa, férias remuneradas. Outro ponto também foi o voto secreto, a instituição do voto secreto. Porque antes de 1930, antes da Revolução, o voto ele era aberto. O que é isso? Todo mundo sabia em quem você votava. Então isso facilitava a pressão para as pessoas votarem ali no candidato que determinada pessoa queria. E um outro ponto também dessa Constituição foi o nacionalismo econômico, que as riquezas naturais do país, elas estariam sob proteção do Estado brasileiro. Minérios, aquíferos, todas essas riquezas naturais. Bom, como que foi? Então, em 1934 também vai acontecer a eleição presidencial. E quem foi eleito foi Getúlio Vargas. A partir daí, começa o governo constitucional de Getúlio Vargas. Constitucional por quê? Porque ele foi eleito de acordo com as normas dentro da Constituição. Um ponto importante desse período constitucional foi o surgimento de 2 grupos políticos. O primeiro, a Ação Integralista Brasileira, AIB, né? Esse movimento, né, ele tinha influência nazifascista. Um dos criadores foi o Plínio Salgado, e como princípios ele tinha o nacionalismo exacerbado, que é o nacionalismo exagerado, o nacionalismo levado a um extremo. Eles queriam uma organização social hierárquica e disciplinada para o país, ou seja, uma organização rígida, com regras rígidas e hierarquizada. O que é hierarquizada? Você tem escalas de poder. Eles eram a favor de um Estado forte que controlasse o país e eles combatiam o liberalismo e o comunismo. O lema desse partido, desse grupo, desse movimento, era Deus, Pátria e Família. Eles tinham como símbolo o sigma, que é uma letra grega que simboliza soma, união. Eles tinham uma saudação, né, por conta do nacionalismo, eles tinham uma saudação, que era uma saudação em Guarani, Anauê, que significa você é meu irmão. Do outro lado, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que tem princípios bem opostos à Ação Integralista Brasileira. Então, a Aliança Nacional Libertadora era presidida por um cara chamado Luiz Carlos Prestes,
Não confundir com Júlio Prestes, esse é lá da eleição de 1930. Esse aqui é Luiz Carlos Prestes. Essa aliança, ela tinha tendências anarquistas, socialistas e comunistas. Eles tinham como princípios combate ao capitalismo, estatização de empresa estrangeira. O que é isso? Estatização é você pegar uma empresa que é privada, que é de capital particular, e transformar ela como pertencente ao Estado, ao governo. Não pagamento da dívida externa, reforma agrária, que é a redistribuição das terras, e um dos lemas dessa Aliança Nacional Libertadora é Pão, Terra e Liberdade. Eu vou parar por aqui a aula de hoje. Ainda não acabou o governo constitucional, né, o período constitucional da Era Vargas, mas eu vou continuar depois no outro vídeo que eu vou falar sobre o Estado Novo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, vocês podem deixar no comentário que eu vou ler e responder para vocês.